Boa noite, tudo bem? Que bom, mais uma vez, juntos, celebrando o nome do nosso Deus, mais uma vez juntos, para cultuar nessa 1 hora e pouco que nós teremos pela frente, para cultuar o nome daquele que nos salvou e para, de alguma maneira, podendo aprender a respeito dele, sermos instrumentos para que Deus leve a sua palavra até outras pessoas. Quero convidar você para aproveitar esses momentos e se derramar na presença do Pai, de maneira que Ele possa realmente realizar uma obra de transformação na sua vida. Eu espero mesmo que você seja abençoado e que você possa, a partir desse culto, você possa abençoar outras pessoas e que você possa receber de Deus a esperança que você precisa e os instrumentos que você precisa. A esperança e a maneira de realizar as coisas, as tarefas, para que você possa se tornar uma pessoa cada vez mais feliz, uma pessoa cada vez mais completa, uma pessoa cada vez mais útil. Então, que Deus use esses momentos para transformar a sua vida. Nesse momento, quero orar junto com você, dedicando esse momento ao Senhor e abençoando você e a sua família. Vamos orar então. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e buscamos, ó Pai do Senhor, a direção para os nossos passos, a direção a Deus para aquilo que nós precisamos realizar, a direção a Deus para que a nossa vida seja transformada e seja transformadora. Abençoa, Pai, cada pessoa da nossa comunidade que está participando desse momento agora. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque o coração de todos e que possam, ó Deus, em nome de Jesus, entenderem o momento que estamos vivendo, o momento que estamos passando e que possam aproveitar, ó Deus, cada um deles, cada um dos membros da nossa comunidade, cada uma das pessoas, ó Pai, que chegarão a ouvir essa mensagem, que possam entender que houve um momento na nossa história em que nós fomos obrigados a rever os nossos conceitos e que esse momento, ó Deus, seja de reflexão, seja de instrumentalização da Tua vontade em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada família com saúde, com prosperidade. E em nome de Jesus, Pai, que os enfermos da Covid sejam curados, sejam transformados e que aqueles médicos, ó Pai, enfermeiros, aqueles também que são os cientistas que trabalham em tratamentos, em vacinas, o que for necessário para que essa doença seja curada, seja dizimada, Pai, em nome de Jesus, que todos sejam abençoados, que todos recebam do Senhor porção dobrada. Nós nos colocamos na Tua presença e pedimos, ó Deus, do Senhor, a transformação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora nós vamos continuar esse nosso culto, mas agora cantando louvores ao Senhor, junto com o nosso ministério. Teu louvor erguemos nossa
canções eu consegui cantar todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder pra mim. Amém. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Então, que bom que nós pudemos ter participado desse momento de canções e de louvores ao Senhor. Agora, antes de iniciarmos a nossa mensagem, eu quero desejar a você que é pai um ótimo dia. Apesar que já é o final do dia, mas eu quero desejar a você bênçãos, quero desejar a você alegria e quero desejar a você sabedoria para educar os seus filhos e para entender que você, acima de qualquer tipo de herança, você precisa deixar um legado de transformação, um legado que realmente proporcione para os seus filhos e filhas aquilo que você deseja que eles realizem, aquilo que você deseja que eles sejam. E uma parte desse legado é a sua fé, a fé que você tem em Cristo Jesus. Por isso eu quero deixar já de antemão para você e para todas as pessoas agora uma questão, uma pergunta. Quem é maior? Esse é o tema da mensagem, mas quem é a pergunta? Mas a pergunta é válida. Quem é maior? Quem é maior na sua vida? Os problemas, as situações que você está vivendo ou o Senhor? Quem é maior? Eu quero ler junto com você algumas partes do Salmo de número 9. E nesse Salmo de número 9, nós temos algumas declarações, temos algumas constatações. Nós não leremos todo ele, você pode ler e depois você vai poder entender o conceito, o contexto muito mais profundamente, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. Em primeiro lugar, nós vamos ler o Salmo 9 e vamos ler o versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2 do Salmo 9 diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantar louvores àquele que realmente merece. Por isso que essa questão, essa pergunta que eu coloquei no começo, quem é maior? Quem é maior do que o Senhor? Quem é maior do que o teu poder? Quem é maior? Quem tem capacidade de transformar? Agora não sei se você pode ouvir, tá passando um trem. Será que esse trem é maior do que a graça de Deus? Será que esse trem que está passando, talvez você tenha ouvido o barulho da buzina, talvez não, talvez somente eu tenha ouvido, mas será que essa interrupção é maior do que a graça de Deus? Será que essa interrupção é maior do que aquilo que Deus deseja realizar na sua vida? Será que esse ruído é maior do que o que Deus tem para você? Eu quero afirmar para você de antemão que não é maior. Sabe, quando Davi, esse é um dos salmos de Davi, quando Davi cantou ou escreveu essas palavras, escreveu essa poesia, certamente ele já havia passado por muitas situações, certamente já havia passado por muitas dificuldades. Mas sabe, uma coisa que ele nunca esqueceu foi que Deus sempre esteve junto dele. Por isso é importante que nós
tendo essa pergunta, quem é maior, que nós possamos trazer à nossa memória, à nossa mente, quem é que nos guarda? Quem é que guarda você? Quem é que guarda? Quem é que protege você? Vamos falar mais a respeito disso. Mas quem guarda você? Quem zela por você? E por que Davi fez o que fez, ou fazia o que fazia? Mesmo em dificuldades, ele cantava louvores. Mesmo em dificuldades, ele escrevia canções. Mesmo em dificuldades, em sofrimentos, ele apontava para o céu e dizia: o Senhor é rei, o Senhor transforma. Ele fazia isso porque ele reconhecia a graça, ele reconhecia o poder, ele reconhecia a manifesta ação de Deus em favor dele. Assim também é conosco, ele também age em nosso favor, ele também transforma as nossas vidas. Ele também deseja realizar a obra de transformação na sua vida. Basta que você permita, basta que você se aproxime dele. Mas uma coisa que é muito importante é que problemas existem, problemas acontecem, situações complicadas acontecem. Nesse Salmo 9, no versículo 3, o Davi ele diz assim: quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos. Ou seja, ele está reconhecendo claramente que apesar do trem fazer muito barulho, apesar das dificuldades se avolumarem muitas vezes, apesar das situações ficarem muito complicadas e dos seus sonhos e desejos de repente não estarem acontecendo como deveriam acontecer, ou pelo menos como você julga que deveriam acontecer, Deus está presente. Deus está presente. Apesar de todas as coisas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as intempéries, Deus está presente. Por isso que, e eu sempre tenho falado, você pode se lembrar de outras mensagens que você escutou, que você participou em outros cultos, você pode se lembrar de momentos em que, semelhantemente, eu falei algo parecido com o que eu estou dizendo agora, que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das situações que nos tiram o equilíbrio, o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo, aquele que nos retira do engano, aquele que nos retira. Na verdade, eu quero usar uma outra metáfora. Ele nos tira da lama, ele nos tira do atoleiro, ele nos tira do lugar que nos que nos imobiliza. Ele nos tira desse lugar que nos imobiliza. Ele limpa o nosso corpo, nos dá roupas novas e nos aponta um caminho e nos dá uma direção, e ele nos dá apoio para caminhar seguros até o projeto, até a resolução ou a conclusão do propósito do projeto que ele tem para cada um de nós. Por isso que mesmo no meio de dificuldades, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo aviltado, Davi, mesmo diante de inimigos, sabia que, apesar de todas as coisas, o Senhor estava junto dele. E ele confiava sempre, e assim eu espero que você também faça, ele confiava sempre no julgamento de Deus e na posição de Deus em favor dele. Assim eu espero que você também compreenda que Deus se derrama, Deus se aproxima de você, e nós devemos nos derramar diante de Deus, mas ele se aproxima de nós e nos oferece a possibilidade de nós aproveitarmos o que ele tem. Por isso eu digo para você, quem é maior? Quem é maior? Quando você pensar que os seus problemas são maiores, que algumas situações sejam maiores, eu quero que você se lembre, quem é que te guarda?
Quem é que te guarda? Quem é que te protege? Quem é que te julga? Quem é que está junto de você? O Senhor. O Senhor está junto de você. Então, em segundo lugar, uma das coisas que nós precisamos fazer quando nos deparamos com questões como essa que mencionei antes, né? Essa pergunta, quem é maior? Quem é maior, os nossos problemas ou o nosso Deus? Quem é maior? Quem é maior do que... O que é maior? A situação que eu estou passando ou o nosso Deus? Então, como eu falei antes, em primeiro lugar, eu preciso trazer à memória quem me guarda. E agora, em segundo lugar, eu preciso lembrar sempre quem me defende. Porque há uma diferença, né? Quem me guarda e quem me defende. Porque essa questão da defesa necessariamente não é aquela defesa física. Por isso tem o guarda. Mas aquele que me defende diante dos meus inimigos, aqueles que apontam acusações contra mim, aqueles que apontam acusações contra a minha pessoa, aqueles que se levantam contra você. Quem é que te defende quando você é injuriado? E certamente você, se conhece um pouco da história de Davi, você já percebeu, você já sabe disso, o quanto ele foi aviltado, o quanto ele foi traído, o quanto ele foi injustiçado. Mas sabe, ele confiava em Deus. E ele sabia que, apesar das situações, apesar das muitas limitações que haviam ali com ele mesmo, apesar do poder de tantas outras pessoas que se levantavam contra ele confiava que Deus estava junto dele. Por isso, ele não desistia. Por isso, ele estava sempre pronto para realizar coisas maiores e continuar fazendo sempre algo para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Então, eu gostaria que você lesse junto comigo Salmos 9, versículo 4. Salmos 9, versículo 4 diz: Pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Em teu trono te assentaste, julgando com justiça. Ou seja, aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que realmente tem habilidade e tem direito de nos acusar. Ao invés de nos acusar, ele nos defende. Nos defende das situações que nos envolvem, nos defende diante do tribunal dos nossos inimigos, daqueles que nos vêm contra as nossas vidas, daqueles que nos enfrentam, daqueles que se levantam contra nós. Eu quero dizer a respeito disso que muitas vezes realmente a pessoas se levantam contra nós e afrontam a nossa integridade, a nossa dignidade e levantam mentiras a nosso respeito. Foi o que fizeram com Davi. Em muitas situações ele foi acusado de coisas que ele não tinha feito. Em muitas situações ele foi menosprezado. Em muitas situações ele foi perseguido. Perseguido, inclusive, por posições que ele tinha tomado. Em outras situações ele mereceu realmente o castigo. Mas o fato é que nos momentos em que ele foi injustamente acusado de alguma coisa, sempre o Senhor estava ao seu lado. E quando algo que ele realmente fez vinha contra ele, Deus também o julgava e também apontava o caminho de retorno. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: muitas vezes as pessoas podem se levantar contra você. Muitas vezes pessoas podem se levantar contra o seu direito, podem tentar usurpar aquilo que é seu, aquilo que você tem direito de requerer. Mas a questão é,
Há alguém que te protege, há alguém que te defende, há alguém que te julga e que tem autoridade para fazer isso. E há momentos em que você, sendo culpado, também precisa desse julgamento. Mas veja, o julgamento de Deus, diferente do que muitas pessoas afirmam, o julgamento de Deus é justo. O julgamento de Deus nos leva à mudança. O julgamento de Deus nos leva à transformação. O julgamento de Deus nos leva até até novos objetivos. E para que isso realmente aconteça, nós temos que lembrar sempre que maior do que nós, maior do que os nossos próprios direitos é o Senhor. Maior do que aquele que nos acusa é o Senhor. Maior do que os nossos problemas é o Senhor. Maior do que qualquer situação na nossa existência é o Senhor. O Senhor é maior. E nós temos que compreender de uma vez por todas, e eu afirmo novamente, nós precisamos compreender que Ele nos defende. Há uma questão aqui que eu gostaria de levantar para você. Ele não precisa defender, Ele não precisa cuidar de nós, Ele não precisa estender a mão para nós, Ele não precisa pavimentar um caminho para nós, mas Ele faz isso. Ele não precisa nos guiar, Ele não precisa nos transformar, mas Ele faz isso. Por quê? Porque Ele deseja, porque Ele quer, porque Ele é Deus e Ele pode fazer o que quiser. E assentado no seu alto e sublime trono, assentado no seu lugar de autoridade, exercendo essa autoridade, Ele aponta para nós e não aponta para nós com um olhar inquisitório. Ele não aponta para nós com uma cara feia, fazendo, balançando a cabeça e dizendo, zombando. Não. Ele olha para nós e com misericórdia derrama do seu e sim, Ele derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Derrama da sua graça sobre as nossas vidas, do seu amor. E Ele estende do seu poder para que nós, podendo alcançar esse poder pela ação do Espírito Santo, pelo intermédio do Espírito Santo, pelo poder do Cristo ressurreto do Senhor Jesus, Ele nos levanta. E Ele, como eu falei no primeiro ponto, na primeira parte, Ele nos limpa, nos tira do atoleiro, nos tira da imobilidade e nos põe na direção certa e nos coloca na direção certa. E a pergunta e a questão é, se Ele nos defende, por que nós continuamos pensando que estamos sendo injustiçados? Se é Ele quem nos julga, e se é Ele que realmente pode nos julgar, e se é Ele que realmente pode nos defender, por que temer qualquer julgamento de qualquer outra pessoa? Quem é maior? Quem é maior, a palavra de alguém que se levanta contra você ou o Senhor? Ah, mas pastor, alguém fez alguma coisa contra mim e agora eu estou passando por essa dificuldade, mas a questão é, Deus está te dando a oportunidade para que você, aprendendo com esse erro, com essa situação que aconteceu com você possa se tornar uma pessoa melhor, você possa se tornar uma pessoa mais hábil e mais próxima dele, inclusive, mais próxima da sua graça. Quem é maior? Quem é maior? Você é maior do que Deus? Os seus problemas são maiores do que Deus? As suas dificuldades, as acusações que vêm contra você são maiores do que Deus? Não. Lembre-se quem te defende. Quem te defende é o Senhor. Então, nessa terceira parte dessa mensagem, eu ainda pergunto para você, quem é maior?
Quem é maior? E falamos a respeito disso no primeiro, na primeira e na segunda parte. Precisamos continuar perguntando quem é maior, porque muitas vezes essa questão vem sobre nós. Quem é maior? Puxa, talvez essa não seja tão elaborada dessa maneira, ou não seja elaborada, essa questão não seja elaborada desse jeito, mas quando você olha para um lado e para o outro e percebe que há dificuldade, percebe que há situações, que há dificuldades muito grandes ao seu redor, e você se sente imobilizado, você indiretamente está fazendo essa pergunta. E a questão é, quando nós levantamos essa questão, a primeira coisa que temos que fazer, como falei no primeiro ponto, é trazer à memória quem me guarda. Em segundo lugar, lembrar quem é que me defende. E em terceiro lugar, né, eu preciso contar para os outros. Contar o quê? Contar o quê? Contar que o Senhor é maior do que todas as coisas, porque Ele nos transforma, Ele nos alcança, Ele nos estende a mão porque Ele deseja, Ele nos estende a mão porque Ele é gracioso, Ele nos estende a mão porque do coração dele flui um rio, e esse rio é um rio de amor que vem na nossa direção para transformar a nossa vida. Eu quero que você leia junto comigo aqui alguns textos. Eu separei nesse momento 3 porções. E a primeira está lá no Salmo 9, versículo 6. E diz assim no Salmo 9, versículo 6: o inimigo foi totalmente arrasado para sempre. Desarraigaste as suas cidades, já não há quem delas se lembre. Já não há quem delas se lembre. A questão é, veja, esse texto, esse salmo foi escrito por Davi no momento em que ele se sente protegido, no momento em que ele se sente apto a levantar louvores ao Senhor. E então ele se lembra das coisas que aconteceram com ele se lembra das situações, das dificuldades, das perseguições, das mentiras, dos julgamentos, das flechas que lançaram contra ele se lembra de tudo isso. E então ele pega e ele declara isso. Foi tudo desarraigado, foi tudo derrubado, não sobrou nada. Hoje, talvez, não haja esse tipo de perseguição na sua vida. Talvez não haja esse tipo de situação, alguém se levantando contra você, alguém se colocando diante de você e agindo com opressão. Mas certamente você já sentiu o peso de uma culpa, certamente você já sentiu a dificuldade em estar doente, ou física, emocionalmente, ou emocionalmente, não é? Você talvez é um momento complicado, talvez você tenha sido vítima da Covid, talvez alguém que você ama tenha sido vítima da Covid, tenha adoecido, talvez você tenha perdido alguém recentemente e ainda não está curado, e isso vem para você, vem contra você e te constrange, te entristece. A questão é, foi desarraigado? Porque não é maior do que o Senhor, não é maior do que Deus. E não pode ser suficiente, e não é suficiente. A tristeza que isso proporcionou para você não pode ser maior do que o amor de Deus na sua vida. Entenda o quanto Ele é generoso, entenda o quanto Ele derrama sobre você do seu poder. Não há ninguém que é maior. Por isso, você tem que trazer à memória aquilo que aconteceu, mas se lembrar que isso virou pó. Assim como
eventualmente aconteceu literalmente com Davi. Espiritualmente, isso também pode ter acontecido, ou pode acontecer com você a partir de agora. A partir do momento em que você reconhece o poder de Deus sobre os seus problemas, sobre as suas questões, e então você se apresenta diante dele e derrama diante dele todas as coisas que estão te incomodando, todas as coisas que podem ter trazido tristeza para você, e aí você declara: tudo virou pó, tudo foi desarraigado. O segundo texto que eu quero que você leia está lá no Salmo 9, e agora é o versículo 9. E diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. O Senhor é uma torre segura, é um refúgio, é uma torre onde aqueles que precisam de apoio, onde aqueles que precisam de segurança podem se aproximar. Sabe, uma torre, além de ser algo, uma torre, imagina uma torre de um castelo. Imagine um local onde você está acima das situações. Você consegue ter uma visão ampla, tática, a respeito das coisas que estão acontecendo. Você pode observar de longe tudo aquilo que está acontecendo. Então, a torre, ela serve para isso, para você observar as coisas que estão de longe, para você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo longe de você, para você se planejar e se proteger. Mas também a torre serve como um refúgio para aqueles que correm do ataque do inimigo, para aqueles que são do seu exército, são da sua família, poderem se abrigar dentro das muralhas dessa torre. Então, o Senhor faz isso, o Senhor transforma isso, e por isso que nós precisamos contar aos outros, nós precisamos contar aos outros que o Senhor é maior, que aquilo que traz sofrimento vira pó. Nós precisamos contar aos outros que aquilo que o Senhor oferece proteção àqueles que estão em fuga, àqueles que estão feridos, àqueles que precisam de apoio. O Senhor, por isso que nós precisamos contar e responder a pergunta para aquelas pessoas: quem é maior? Quem é maior? O Senhor é o único, suficientemente grande, suficientemente poderoso para nos proteger, nos guardar de todas as situações. E agora eu quero ler a última parte, o último trecho dessa mensagem. Está no Salmo 9, no versículo 10 ao 12, e diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações os seus feitos. Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece, ele não ignora o clamor dos oprimidos. Então entenda que esse Deus Todo-Poderoso, que não há maior do que ele, oferece um local seguro e não fecha os ouvidos. Ele oferece um lugar seguro para aqueles que estão em fuga. E ele ouve o clamor, ele ouve o grito de socorro, o grito das pessoas que pedem por abrigo, pedem por conforto, e ele ouve e não só fica ouvindo, mas ele toma iniciativa e vai até aquele que está sofrendo. Por isso, quando nós temos esse pensamento, essa pergunta, que já respondemos: quem é maior? Não há maior do que o Deus, do que o nosso Deus. Então nós precisamos lembrar que ele nos protege, precisamos entender de uma vez por todas que ele nos defende, ele nos guarda, ele nos defende, mas também ele nos leva, nos oferece
Então, ele nos leva a sermos testemunhas, ele nos dá a oportunidade de sermos testemunhas de quem ele é e do que ele faz. E nós somos chamados para contar para as outras pessoas que o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso Pai e o Espírito Santo, Deus, né, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nós amamos, é gracioso e derrama sobre nós a sua graça e se faz ser notado e se permite ser notado por nós, para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos ouvir a sua voz e para que nós tenhamos as nossas vidas transformadas. Quem é maior do que o Senhor? Quem é maior do que o Senhor? Ninguém é maior do que o Senhor. É Ele quem nos leva ao lugar seguro, né? Quem é maior do que o Senhor? Ninguém. Ele nos leva ao lugar seguro. E nós encerramos essa mensagem, encerramos esse culto nesse momento, esse momento de reflexão, esse momento de buscar a presença de Deus, e nós nos colocamos na presença do Senhor como instrumentos. É isso que eu desejo, que você aí no seu lugar, na sua casa, em sua família, no seu círculo de amigos, que você possa ser instrumento de Deus para transformar outras pessoas, ser instrumento de Deus para alcançar outras pessoas. Então, o meu desejo é que você, reconhecendo que não há alguém maior do que Deus, possa se tornar testemunha de quem Ele é. E então você vai poder experimentar toda a graça do Senhor. Quando você começar a perceber que pessoas começam a se aproximar de Deus e começam a ter as suas vidas transformadas a partir do testemunho que você tem oferecido. E agora eu deixo para você, além dessa incumbência de buscar ser instrumento de Deus, buscar ser testemunha da transformação que o Pai oferece, eu deixo você com o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. E eu espero que você, orando aí junto com a sua família, ou pela sua família, você seja grandemente abençoado durante essa semana que se inicia, e que a graça, o amor, o poder do Senhor esteja sobre você. Tenha uma semana rica e abençoada em nome de Jesus. Amém.